Olá, meus queridos, paz do Senhor, meus amigos, meus irmãos. Hoje eu quero estar falando da festa das trombetas, tá? Embora eu vou precisar falar um pouquinho de cada festa, mas hoje eu quero especialmente falar da trombeta, das trombetas, né? E o texto que eu vou ler é 1 Coríntios 15, 51 e 52, né? A última trombeta que o apóstolo Paulo cita, tá? Mas antes da gente ler o texto e cair para dentro da leitura, eu precisaria estar fazendo uma certa introdução contigo, né? Então vamos lá. Trombeta, né? O nome trombeta já tem um ressoado de algo grande, algo estrondoso, né? Algo de catástrofe, algo de destruição, né? Trombeta fala de guerra, trombeta fala de alarido, trombeta fala de recrutamento, né? Muito bem. E aqui, queridos, né, o grupo de pessoas que Deus está selecionando para tocar trombeta, Ele está preparando um grupo de pessoas para tocar trombeta, então não pode ser qualquer pessoa, né? Não que Deus esteja fazendo acepção de pessoa, mas o toque de trombeta citado aqui que Paulo está falando, né, é um conjunto de informações, né? Você vai pegar informações lá na lei, você vai pegar informações nos profetas, você vai pegar informações nos salmos, você vai pegar informações nas próprias cartas de Paulo, Pedro e Tiago e outros, vai pegar informações lá no Apocalipse, vai somar um grupo de frases, de palavras, de estudos e entendimentos, que vai dar um conjunto de uma profecia, né? Vai dar uma palavra poderosíssima, entende? O entendimento pleno da trombeta, certo? Então Deus está preparando um grupo de pessoas para fazer isso. Então, para tocar trombeta, não pode ser qualquer pessoa no sentido de preparação, entende? Ou seja, quando começar o toque de trombetas, né, não será mais possível, né, haver conversão para a pessoa pertencer ao corpo de Cristo, entende? Observe só para você ver uma coisa. Quanto tempo faz que a gente está estudando a palavra do Senhor Deus a fundo? Eu, particularmente, faz de 5 a 6 anos que eu estou estudando a fundo as profecias, né? Para começar a entender algumas coisas nas festas, algumas coisas dentro da escatologia, né? Tem muita coisa ainda para mim aprender, para você aprender. Então existe um certo preparo para cada pessoa para poder tocar trombeta. Não pode tocar trombeta de qualquer forma. Não é qualquer pessoa que vai tocar trombeta, entende? Então precisa um preparo. Então se nós começarmos, ou quem começar, a geração que for tocar essa trombeta, e ela tocar trombeta e pessoas começarem a se converter para o corpo de Cristo, vai precisar fazer uma preparação nessas pessoas. E aí vai custar mais longos anos de preparação para essa pessoa atingir a maturidade ou a plenitude de toque de trombeta, entende? E aí o Apocalipse nunca se cumpre. Ou o fim dos tempos nunca se cumpre, entende? Vocês estão compreendendo onde eu quero chegar? Porque, né, Paulo, quando ele está escrevendo aqui, eu tenho certeza que ele não tinha um Apocalipse, mas ele tinha. E aí, meus queridos, eu estava gravando aqui e interrompeu a gravação por conta de memória no telefone, tá? Estou com uma dificuldade aqui de memória, tá bom? Então, se haver mais cortes no vídeo, é por conta de memória, tá? Mas eu vou insistindo aqui até onde der. Queridos, que nem eu estava falando, então o toque de trombeta precisa de uma preparação, entende? Você observe um médico, por exemplo, quanto tempo ele estuda para se tornar médico, para poder exercer a profissão de médico? Engenheiro. Quanto tempo um engenheiro estuda para se formar, para se tornar um engenheiro, para poder exercer a função de engenheiro? Entende? Qualquer profissão, né? Seja qual for a profissão, precisa de um tempo de preparo, não precisa? No caso aqui me fugiu aqui o pensamento, que eu estava com ele na mente aqui para falar, né? Sobre esse ponto. Lembrei, é de guerra, né? Quando a gente tem ali a idade de 17, 18 anos, né, fazemos alistamento para o exército, né? E algumas pessoas são selecionadas para ir para o exército, para servir o exército, entende? Então, durante esse período da juventude, começa um treinamento com esse soldado que foi escolhido, não começa? Para quando houver uma guerra, vai haver toques de trombeta. Quem for do exército aí, que estiver me ouvindo, pode confirmar isso, né? Existem toques diferentes de trombeta, né, de alertas, para recrutar os soldados para a guerra, entende? Então o soldado vai entender quando é toque de trombeta para ir para a guerra. Ou seja, houve uma preparação, entende? Não é quando chegar a guerra,
né? Que o comandante ou o general vai sair pelas ruas procurando pessoas. Ou você pode servir no exército? Ou você pode ser soldado lá na guerra? Não tem cabimento isso, entende? Não tem como fazer isso, entende? Recrutar pessoas de última hora, a não ser se estiver perdendo a peleja, né? Foi um negócio de tudo ou nada, vou arriscar tudo agora, é tudo ou nada, né? Ou eu perco ou eu perco. Aí tudo bem, né? Aí vai ser para o último caso. Vou pegar mulher, vou levar criança, vou levar jovem, eu vou levar adulto, vou levar senhor de idade, né? O senhorzinho com a bengala vai lá para pelejar também na guerra, né? Mas não é assim que funciona, entende? Existem umas regras, né? Existe, né? Pontos a serem respeitados, né? Tanto no mundo hoje como ele funciona, como na palavra de Deus, entende? Então o toque de trombeta é algo muito sério, é algo muito profundo, né? Não tem entendimento pleno, tá? Mas um pouquinho que eu sei eu vou passar aqui essa mensagem para vocês, né? Então vamos ler o versículo aqui que Paulo está falando da trombeta, tá certo? Vamos aprender algumas coisas aqui então importantes. Diz assim, verso 51. Eis que eu vos digo um mistério. Aqui já tem uma palavra-chave, né? A gente precisa fazer um estudo, né? Um apanhado de estudo nos profetas em vários lugares para entender que mistério é esse, né? Que está revelado na Escritura, né? É mistério porque ele está falando, né? Para quem está ouvindo é mistério porque não entende, mas quando você pesquisa e estuda, você sabe que já não é mistério, entende? Que é algo que já está revelado, está escrito. Assim como o toque de trombeta, ele já está escrito na palavra, o que vai ser falado, como vai ser feito, entende? Por isso precisa de um estudo bem aprofundado dentro das Escrituras, um entendimento geral das Escrituras com relação a trombetas, entende? E aí a gente vai saber o que a gente vai falar, para quem vai ser falado, inclusive, né? Muito bem. Nem todos nós dormiremos, mas transformados seremos. Nem todos nós vamos morrer, né? Isso falando da guerra do último tempo, entre a igreja e o império do anticristo, né? Algumas pessoas vão morrer e outras pessoas não vão morrer, entende? Mas as que não dormir vão ser transformadas, né? Vai ter o seu corpo glorificado, não é? Muito bem, versículo de número 52 vai dizer assim, né? E isto será num momento. Então isso é importante a gente compreender. Um momento. Quanto que é um momento? É um, não é? Não é dois. O que é um momento? Esse apanhado de coisas, né? A trombeta, né? O toque da trombeta, o arrebatamento e a transformação de corpos. Se dará em um momento, entende? E aí você fala assim, poxa, mas existem pontos diferentes nas Escrituras que vão falar, né, de ressurreição. Algumas pessoas conseguem identificar uma igreja antes da tribulação, uma outra igreja depois da grande tribulação, uma outra igreja dentro da tribulação. E aí, às vezes, as pessoas querem colocar 3 arrebatamentos ou 3 ressurreições, quando o texto está dizendo que será num momento, tanto um quanto o outro. Transformação de corpos, morto ressuscitando, né? E a glorificação de corpos, né? Ok? Então, será em um momento, tá? É importante compreender isso, um momento. Em um abrir e fechar de olhos, né? No caso, é a transformação do corpo que vai se dar, né, em um abrir e fechar de olhos, né? Não é o arrebatamento e nem muito menos a ressurreição, porque a ressurreição vai demorar um pouquinho, né? Vai ter um processo aí bem interessante, mas a gente vai falar disso em outro momento, tá? Precisa da carne começar a nascer no osso, né? Um osso começar a procurar o outro osso dele, entende? É um mistério muito lindo isso, né? Então demora um certo tempo, entendeu? Principalmente se os ossos daquele morto, né, foi jogado um pedaço em cada lugar, entendeu? O osso do fulano foi importado para outro terreno. Olha para você ver. Aquele osso vai ter que voltar ali, entende? Para procurar o outro osso. Ossos dos meus ossos, né? Está escrito na palavra isso aí, entendeu? Então é um mistério muito lindo, inclusive, né? Então precisa de um tempo, entendeu? Ah, mas Deus é muito poderoso, é rápido. Sim, ele é rápido. Mas o ímpio, o pecador, você não está entendendo. O ímpio, o pecador, aquele que está querendo guerrear contra a igreja, precisa ver essas coisas acontecendo, entendeu? Ele vê o esqueleto começar a ficar de pé, um ossinho vir correndo assim, encaixar no outro osso. Ele precisa ver isso, entende? Não pode ser escondido essas coisas têm que ser claras, entendeu? Você imaginou a tremedeira que vai dar no peão, na hora que ele vê o negócio, o esqueleto começando a ficar de pé? Está escrito na palavra, entende? O Senhor Deus prepara um banquete na presença dos meus inimigos. Isso é banquete para a igreja, entende? A igreja sendo ressuscitada, levantada na frente do inimigo. O inimigo vendo. Isso é banquete, entendeu?
Não é encher o dinheiro de bolsa, de prosperidade, ter apartamento, ter fazenda, ter isso, ter aquilo outro. Sou servo do Deus Altíssimo, eu tenho de tudo. Não é isso não, querido. Banquete é ver o inimigo. O inimigo vê você sendo ressuscitado, levantado das cinzas, entende? Então vamos lá. Vamos lá de novo. Num momento, né, em um abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Então Paulo identificou uma última trombeta, e ele não tinha o Apocalipse. Então ele conseguiu encaixar essa última, ele conseguiu encontrar essa última trombeta nos profetas, na lei, nos salmos, né? Então o estudo dele foi profundo, entende? Ele precisou de tempo para conseguir isso. A gente tem que reconhecer isso, que precisa de um tempo para você aprender o significado das coisas, né, das palavras, onde é que está o trecho de onde ele está citando, né? Então essa trombeta veio dos profetas, né? Ele encontrou a última trombeta. E quando ele fala da última, ele fala ressoar. Ressoar porque houve toque de outras trombetas antes dessa. Ao ressoar da última, entende? Ressoar porque teve. Sabe quando você faz um trabalho, no caso meu, que eu sou um pedreiro. Fiz uma parede, ficou bonitinha. Aí o dono chega e fala assim, eu queria que essa parede ficasse um pouquinho mais para lá, sabe? Eu queria um pouquinho mais de espaço aqui. Pode desmanchar e fazer de novo no outro, um pouquinho mais para lá ali para mim. Então eu vou ter que refazer a parede, entende? Refazer, reforma, resfazer, ressoar, entende? Foi feito de novo algo que eu já tinha feito. Então o toque de trombeta é a mesma coisa. Ao ressoar da última trombeta. Então teve outras anteriores. E é essas que a gente vai tratar daqui por diante. Claro que eu não vou te dar o detalhe, o que significa cada trombeta, não tem como, né? Ainda não, né? Deus ainda não abriu o entendimento pleno para isso. Mas o que eu entendi, o que eu consegui observar, eu passo aqui, né, através do vídeo, né? Então vamos lá. Ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, né? No caso, o esqueleto ficando de pé. Muito bem. E nós tendo o corpo glorificado. Ok. Então, quais são as outras trombetas, né? Então, a gente tem que ter um entendimento das festas, entende? Porque a trombeta é a quinta festa, né? É a quinta festa. Só que as festas do Senhor são 7, né? São Páscoa, Ázimos, Primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos, tá? Então, no vídeo anterior, para quem não assistiu, eu indico que assista, eu falei lá do Evangelho de João, capítulo 14, né? Da questão do não se turbe o vosso coração, né? Por que os discípulos estavam com o coração conturbado, tristes, atemorizados, né? Por causa da partida do Jesus, né? Porque eles não sabiam quando que ele ia voltar, né? No sentido de figura do Espírito Santo, né? Para ocasionar o Pentecoste, que seria a quarta festa. Então eu falei bastante do Pentecoste lá, inclusive, né? Da quarta festa. Então, queridos, o que significa Páscoa, né? Então, a Páscoa, né, para mim comer a Páscoa, né, Páscoa é o Cordeiro, e o Cordeiro é Jesus Cristo, né? É a palavra se tornando em ser humano, esse ser humano morrendo como Páscoa, como Cordeiro, e trazendo vivificação, né? Trazendo vida eterna para nós, com essa atitude ou com essa prática, né? Vamos dizer assim. Então, o Cordeiro, que é a palavra do Senhor Deus, eu preciso comer a Páscoa. Então, quando eu vou comer a Páscoa, significa se alimentar das Escrituras. E esse se alimentar das Escrituras não é ouvir pregações, ir na igreja de domingo a domingo, uma vez por semana, não sei como que é. Esse se alimentar do Cordeiro é um alimento diário, entende? É você examinar as Escrituras, entende? Todos os dias você está estudando, todos os dias você está aplicando seu coração, sua mente, você está trabalhando e pensando, nossa, o que será que significa aquele trechinho que eu li lá ontem? Nossa, o que será que significa aquela outra coisa? Entende? Você trabalha com o coração ansioso por entender o que está escrito, o significado daquele ponto que você está estudando. Isso é Páscoa, isso é se alimentar da Páscoa. Então essa é a primeira festa, entende? Veja como que é profunda a primeira festa. Se alimentar da palavra, é um alimento sólido mesmo, entende? Não é leitinho, não, é palavra mesmo, entende? Estudar, se alimentar e não ser enganado, entende? Na primeira festa, que seria Páscoa. Quando eu me alimento do Cordeiro, aí eu vou partir para a segunda festa, que é Ázimos, né? O que é a festa Ázimos, né? É comer ervas amargas, né? Para se lembrar do sofrimento, do tempo de escravidão, mas também revelar o meu interior. O verdadeiro eu que Paulo fala. Entende? O que eu sou por dentro, eu preciso ser por fora. O que eu sou aqui no trabalho, eu não posso ser diferente na minha casa. Eu não posso ser diferente lá na escola. Eu não posso ser diferente na presença de outras pessoas.
Eu tenho que ter o mesmo comportamento. A minha palavra tem que ser a mesma aqui, na minha casa, em qualquer outro lugar. Eu não posso ter dupla personalidade, entende? Então fala de caráter o ázimo, né? Então a gente deve celebrar o ázimo com sinceridade de coração, como Paulo fala, né? E já partindo para a terceira festa, que é primícias, né? Só pode pertencer ou participar da festa das primícias quem comeu Páscoa e ázimos. Aí essa pessoa é aceita por Deus, né? E nós somos aceitos por Deus através da festa das primícias, porque quem morreu primeiro foi Cristo, como Cordeiro Pascal. Porque ele morreu e viveu, eu também posso morrer e viver diante dele. Entende? Então fala de esses três elementos, né, essas três festas primárias, elas falam de morte e ressurreição. Morte do Márcio, homem carnal, para nascer um homem espiritual. Isso contextualizando as três festas, entende? Eu como Páscoa, eu vivo o ázimos e pertenço a primícias. Vou ressuscitar como primícias, entende? E esses três pontos precisam ser respeitados, isso, entende? Então são coisas profundas e leva tempo, não é da noite para o dia que a gente consegue sair de uma festa e ir para outra, entende? Precisa de tempo, né? Você veja só como que o Novo Testamento está falando, né? Dessas fora o Apocalipse, né? Se você pegar do Evangelho para cá, do Novo Testamento, desde que Jesus veio até hoje, né? A gente está dentro das 4 festas, né? A gente acabou de participar do Pentecoste, entende? Acabamos de participar do Pentecoste, ainda faltam as outras 3 festas. E essas últimas 3 festas, né, elas são mais profundas ainda, entende? São estrondosas, né? São gigantescas no sentido de profundidade de conhecimento na palavra. Por isso não pode ser qualquer pessoa, né? Então a pessoa participa da primícias, né? Porque ela viveu o ázimos e teve um cordeiro como alimento, entende? Passou por esses 3 elementos, nessas 3 primeiras festas, ela vai entrar no Pentecostes, entende? Festa do Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo na terra, para habitar dentro do homem, né? Então o Pentecostes, né, não é um derramamento de poder que parece ser como muitos pensam e vivem isso, entende? Como se fosse um evento mágico, entende? Eu me concentro, fecho os meus olhos e começo a orar e falar palavras sem sentido algum, porque de repente vai descer o Espírito Santo sobre mim, vai me batizar com o Espírito Santo, eu recebi o Pentecoste e agora estou cheio de poder. Sou poderoso nas Escrituras. Não é isso, não é isso, de jeito nenhum. Se fosse isso, né? Se fosse isso, não precisaria do Apocalipse, não precisaria, né? Melhor, nem precisaria de Jesus ter morrido, né? Se for ver bem, né? Se o Pentecoste significasse isso, entende? Na verdade, ele morreu, se tornou um sacrifício perfeito para Deus, para que através desse sacrifício perfeito ele ressuscita como primícias, tem acesso a um novo e vivo caminho, que é o trono da graça, Hebreus 10, 18, 19, 20, né? Ele tem primeiro acesso, porque ele tem acesso e vive, porque foi perfeito seu sacrifício, ele pode enviar o Espírito Santo, que é o Consolador. Aí o Pentecoste pode acontecer no homem, porque daí o homem é aceito por causa do sacrifício dele, não é por causa não porque a que eu falei anteriormente, né? Eu fui sincero, né? Eu comi a Páscoa e agora eu sou aceito como primícias e agora eu recebo o Espírito Santo, porque eu me dediquei, porque eu fui esforçado. Não é isso. Né? Isso não pode ter no meu coração para mim se gloriar diante disso, porque o sacrifício, né, de Cristo é que ocasionou isso, entende? Por causa de Cristo foi possível o Espírito Santo habitar em mim, e se eu me dedicar e me esforçar mais ainda, eu posso me tornar poderoso nas Escrituras. Então são coisas distintas e diferentes, né? Então o Pentecostes, né, ele é derramado no sentido de dar impulso no Evangelho para alcançar outras pessoas, né? Por meio da palavra, porque o Evangelho é poder de Deus, né? É poder de Deus, né? Então a gente não pode se envergonhar do Evangelho. Só que a salvação, eu até gravei uns vídeos esses dias atrás, né? Só que ele é primeiro para o judeu e depois para nós, gentios, entende? Tem que respeitar até nisso, entende? Primeiro o poder vem para o judeu e depois para nós. A perseguição vem primeiro para o judeu e depois para nós. Tá bom? Tem que aceitar essas regrinhas básicas aí. A igreja iniciou com os judeus e depois nós entramos, né? Houve um mistério, Deus fez um mistério aí, né? Uma pegadinha com a gente também. Então, queridos, essa festa do Pentecostes, né? Ela aconteceu lá em Atos 2,
né? Mas ela continua acontecendo nos nossos dias, né? O vento impetuoso ainda continua soprando ainda, entende? Ainda que você não vê o vento, ainda que você não sente, né? Até porque não precisa sentir, né? Porque você não é sentimental, né? Você vive pela fé, não é por aquilo que você sente ou por aquilo que você vê, mas sim por aquilo que você crê. Eu creio no Pentecostes, então o Espírito Santo vem à medida que eu busco, entende? Por que o Pentecostes caiu sobre os 120 que estavam lá? Porque já fazia dias que eles estavam orando, né? Orando, buscando o Senhor Deus em oração, continuamente, né? Então isso fala de dedicação, entende? Dedicação é um certo desespero, né? Um certo desespero por causa da presença do Senhor Deus, né? Eu não vejo a hora de estar na presença dEle. Não que eu não esteja na presença dEle, mas sim estar na presença dEle com a palavra aberta, meditando e tendo assim um relacionamento com Ele diário, né? Através dos estudos, né? E aprendendo com Ele sempre, né? Então, queridos, esse Pentecostes precisa continuar trabalhando no nosso coração, entende? É um avivamento que vai acontecendo individual, entende? Não é um avivamento que vai cair em um certo grupo de pessoas, e aquele grupo de pessoas vai sair que nem boiado, entende? Para fazer um evangelismo à torta e à direita, não é isso, né? Não que isso seja errado, mas não é isso que Deus está falando, entende? O avivamento vem de forma individual para cada um, à medida que a gente busca. E aí a gente vai sendo despertado e avivado conforme a nossa busca, entende? E assim a gente vai se tornando poderoso, entende? É isso que a Bíblia está ensinando, é isso que está escrito nas Escrituras, né? Então o Pentecoste tem esse trabalho de preparar a gente, entende? Para poder tocar trombetas, entende? E o toque de trombetas, né? O toque de trombetas, ele é um elemento, é uma festa, que nem eu falei no início, que precisa estar preparados para poder tocar trombeta, entende? Não é de qualquer jeito. Por isso, o Apocalipse ficou meio que isolado, entende? Você não vai ver pessoas se convertendo em Jesus Cristo lá no Apocalipse, né? Nesse ponto, eu até quero abrir um parênteses aqui para concordar com os pré-tribulacionistas, né? Eles não conseguem visualizar a igreja lá dentro e nem haver conversão. E de uma certa forma eles estão certos. Porque na verdade a igreja foi selada, entende? Ela se transformou numa mulher turbinadíssima, né? Uma igreja poderosa, entende? Diferente da igreja que a gente vê hoje, inclusive, né? Uma igreja diferente, inclusive. Aquela igreja, a igreja que existe hoje, não consegue enxergar aquela igreja lá dentro, entende? Porque é uma igreja muito poderosa, muito bem preparada, entende? Então, no início tem a carta às 7 igrejas, mas se você observar bem, são cartas de manutenção, cartas de aviso, só para a gente cuidar daquilo que a gente já tem, entende? Eu vou tentar lembrar alguns aqui. Por exemplo, aquela que ele fala da coroa, né? Olha, cuidado com o que você já tem até agora, né? Para que ninguém tome a tua coroa, né? Persevera firme, mas toma cuidado para você não perder a coroa. Para outra igreja ele vai falar, olha, eu sou aquele que anda no meio dos candeeiros, no meio dos cantiçais, né? Ou seja, eu ando no meio das igrejas, né? Se você não se arrepender no sentido de parar de praticar o que você está praticando e ficar firme comigo, ser fiel comigo até o fim, eu vou remover o teu candeeiro, eu vou riscar o seu nome no livro da vida, eu vou entrar em juízo com você. Para uma outra igreja vai falar, se vocês não pararem de pecar, não pararem de se prostituir, não pararem de dizer que vocês são ricos, né? Que vocês são poderosos, né? Poderosas, né? Que na verdade vocês são cegos, pobres e nus, né? E eu vou vir até vocês e vou pelejar contra vocês com a espada que sai da minha boca. Então são avisos que são dados ali para as igrejas, mas não está tendo conversão nenhuma lá dentro, entende? Você não vai conseguir enxergar a conversão de pessoas lá dentro do livro do Apocalipse, porque ele inicia-se com o toque de trombetas. Embora é o selo que abre primeiro, né? E o selo a gente vai ter que tratar num outro vídeo, né? Que vai falar do cavalo, e o cavalo a gente já tem uma certa introdução aí, né? O cavalo começa lá nos evangelhos, né? O selo é aberto lá nos evangelhos, né? E a sequência de 4 cavalos está cavalgando pela terra, né? Como o irmão Luiz já tem vídeo falando, outros irmãos já gravou a respeito. Tem outros irmãos que já gravaram antes da gente estar falando disso aí, né? Que o primeiro selo abriu nos evangelhos, que o cavalo branco é o próprio evangelho, né? Cavalgando, entende? Por isso foi dada uma coroa, né? A coroa é dada antes, né? Assim que tá dando a coroa, na verdade, para o evangelho, né? Não está dando para nós, né? Mas vai chegar uma hora que essa coroa vai atingir a nossa cabeça, né? Quando chegar à plenitude. Então, queridos,
Mas não é o assunto para agora, não vou falar de coroa nem de cavalo, a gente está falando da trombeta. Então, essa trombeta, querido, ela é muito importante você entender, entende? Que o toque de trombeta precisa de uma preparação. Então, quando a gente adentra para dentro do livro do Apocalipse, significa que já se fechou o tempo de se converter para Cristo. Agora é um tratamento que Deus está fazendo com o povo lá, o povo dele, entende? Ele vai trabalhar com o povo dele, para ver quem é e quem não é, entende? Ao mesmo tempo, ele vai usar esse mesmo povo para profetizar contra o império da besta, entendeu? E quando essa igreja, esse grupo de pessoas tocar a trombeta contra o império da besta, vai trazer danificação na terra. E os moradores da terra vão se sentir perturbados, né? Vão se sentir irritados com essa igreja. E vão começar a perseguir. E aí vai vir o anticristo, contexto e tudo mais, né? Então, trombetas, meus queridos, é muito importante, tá? Trombetas é um evento que vai dar um start na última semana, que vai dar um start na quinta festa, que ainda não se cumpriu, entende? E embora a gente esteja aqui falando, mas a gente não está tocando trombeta ainda, entende? A gente está anunciando o evangelho, né? Na verdade, lá na lei, quando acontecia essa festa de Pentecostes para os israelitas, para os judeus, a instrução que eles tinham era de avisar as pessoas, né? Na verdade, os 7 sacerdotes, tinha o sumo sacerdote que liderava a festa do Pentecostes, e tinha 7 sacerdotes que ensinavam, entende? Aquilo que o sumo sacerdote falava para aqueles 7 sacerdotes, aqueles 7 sacerdotes tinham que passar essa lição para toda a congregação de Israel. E a lição era, pessoal, a gente acabou de participar da festa do Pentecoste, agora vamos ficar firmes, vamos ficar preparados, vamos se preparar, porque daqui 3 meses e meio, daqui uns 4 meses, a gente vai ter a festa das trombetas, entende? Então você percebe que Páscoa, Ázimos, Primícias e Pentecostes são 4 festas que são uma ligadas na outra, poucos dias de diferença, pouco tempo. Da primícia para Pentecostes são 50 dias, né, que é um pouquinho mais esticado, né? Mas a gente consegue ver isso na ressurreição de Cristo, do dia da ressurreição até o dia de Pentecostes, dá 50 dias, né? Páscoa, Ázimos e Primícias acontecem juntinhas, você quase não consegue desligar uma da outra, né? Uma está ligada na outra, uma está amarrada na outra. Agora, a festa de trombetas, ela tinha um espaço de quase 4 meses, se eu não me engano, 4 meses, entende? A festa de Pentecostes até as trombetas, entende? Então, esse período que a gente está vivendo hoje, né, desde quando a gente recebeu Pentecostes, é esses 4 meses, é claro que é um ciclo, né, é uma festa que tem ciclos, né, vai acontecendo, até chegar a última, né, vez que vai acontecer. Então, esse tempo é onde a gente está anunciando, falando, vai ter toque de trombeta, galera. Quando chegar o toque de trombeta, o toque é diferente, né? O toque de trombeta é deslocamento, o toque de trombeta é sair do arraial, o toque de trombeta é uma preparação diferenciada, entende, queridos? Por isso, o Pentecostes vem para nos preparar, entende? É um poder que vai nos preparar para poder tocar a trombeta. Amém? Eu espero que vocês tenham compreendido essa parte, tá, queridos? Eu estou fazendo, assim, vídeos tentando ser o mais simples possível, o mais objetivo possível, usando aqui as festas, usando o Evangelho, cartas de Paulo e às vezes o Apocalipse, mas eu ainda estou querendo fazer um vídeo, né, nesses próximos dias, né, estou me preparando ainda, tá? Que eu vou trazer para vocês a linha do tempo no Antigo Testamento, e a gente vai cruzar com o Novo Testamento, né? A gente tem a entrada de Josué com o povo israelita lá dentro de Canaã, que mostra a segunda vinda de Cristo, né? O Armagedon, né? Josué derrotou os reis, né? Incluindo Jericó, e colocou Israel 12 tribos lá dentro. Então Jesus vai fazer a mesma coisa, vai derrotar os reis e colocar Israel 12 tribos lá dentro de novo, e mais a igreja que vai estar exercendo poder sobre, autoridade sobre as 12 tribos, mas também sobre as nações que vão entrar. A mesma coisa. Então, a gente vai pegar lá desde o contexto do Egito, até chegar no Armagedon, que é Josué, né? E a gente vai encontrar esse espaço de tempo que nós estamos vivendo hoje, lá no Antigo Testamento, entendeu? A gente vai conseguir encontrar isso, tá? São vários pontos que Deus mostra esse momento lá. Então, é o próximo vídeo, não digo o próximo agora, mas é um dos próximos que eu vou estar gravando, né? Estou me preparando ainda, porque é bem difícil fazer uma linha do tempo, entende? É bem difícil porque as informações se cruzam, né? Deus vai trabalhando com as suas profecias de maneira cíclica, né? Uma vai remontando na outra, então é difícil você encontrar uma linha certa ali de sequências que vai casar, né? Mas eu estou tentando fazer isso. E aí a gente vai cruzar com o Novo Testamento para a gente encontrar verdadeiramente aonde é que se encerra
o período de conversão para se tornar pertencente ao corpo de Cristo, tá? E aí a gente vai ver, né, como eu já tenho falado antes, né, mas eu quero provar nas Escrituras isso para vocês, tá? Que a gente vai ver que quando começar o Apocalipse já fechou, não tem mais como se converter, tá? Mas como eu tenho agora de antemão só o Apocalipse para provar, talvez isso não seja suficiente, como eu já falei em outros vídeos anteriores, né? Mas eu quero trazer esse estudo mais aprofundado, mais detalhado, para mostrar para vocês. Mas por que isso, irmão Márcio? Mas para que saber exatamente qual é o tempo? Porque isso é a coisa mais importante a gente se fazer agora, queridos. Porque se o Apocalipse vem para trazer as últimas festas, não tem mais como converter pessoas, então o momento de acordar quem está dormindo é agora, entende? O momento de avisar, galera, vai chegar o toque de trombeta, mas lá no toque de trombeta não tem mais como entrar, porque a porta fechou. Galera, vamos, entendeu? Vamos pegar firme, vamos chacoalhar o bambuzeiro, né? Vamos chacoalhar o bambuzeiro para cair aí o que tiver de cair, porque a gente precisa recrutar pessoas para tocar trombeta, entende? Levantar pessoas, né? Ou seja, em outras palavras, né? Terminar de selar os selados, né? E eu acho isso muito profundo, muito perigoso, né? E ao mesmo tempo urgentíssimo, entende, queridos? O contexto de anunciar, de avisar que haverá toque de trombeta, entende? O problema não é que a pessoa sabe que vai ter o toque de trombeta. O problema é que a gente não sabe, ou muitos não sabem, que no toque de trombeta não tem mais como entrar. Entendeu? Então esse é o objetivo, entendeu, queridos? E encontrar o momento certo, que vai fechar a porta, para a gente ter uma base mais sólida e a gente poder anunciar com mais eficácia, com mais ousadia, com mais poder, né? Que Deus nos use, que nos capacite a cada dia mais para preparar o povo, porque a hora está chegando. A gente está vendo os acontecimentos à nossa volta, né? A geopolítica agitadíssima, né? Por todos os lados está tendo um agitamento nas nações. E Deus trabalha com paralelos, entende? Com sinais, com várias coisas ao mesmo tempo. E eu sinto no meu coração, de verdade, irmãos, eu sinto no meu coração que esse é o momento da gente se preparar para tocar trombeta, né? Eu vejo que o tempo está se esgotando, o tempo está indo. É como se aquela bússola, né, tivesse só um punhadinho de areia para acabar de cair, entendeu? Então eu acho muito importante esse ponto da gente estar estudando aí. Estou passando para vocês, estou me abrindo para vocês, para a gente cair para dentro mesmo, mergulhar dentro das Escrituras, para Deus nos preparar para essa peleja que vai ser o toque de trombetas. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar. E nos ajude também, tá? Divulgando essa palavra, ajudando a gente levar mais para frente, que mais pessoas ouçam essa palavra maravilhosa, né? Que Deus tem dado de graça para a gente, tá bom? Que Deus te abençoe, querido.